Eu vou lavar os teus pés e tu vais andar de novo. Antônio achou que era uma piada, mas o mais temido chefe da máfia de Lisboa estava paralisado junto à janela da sua mansão, o copo de uísque a tremer na mão, enquanto observava a estranha cena que se desenrolava no seu jardim há 3 dias. Uma jovem, talvez com 20 e poucos anos, vestida com roupas desbotadas e carregando uma bacia de alumínio amolgada, estava ajoelhada diante da cadeira de rodas do seu filho Miguel. Ela verteu água morna na bacia, olhou nos olhos do rapaz e falou com absoluta certeza, como se afirmasse a verdade mais óbvia do mundo. Antônio queria rir. Como podia uma pobre estranha fazer o que os melhores médicos que o dinheiro podia comprar não tinham conseguido? Miguel estava naquela cadeira de rodas há 2 anos, desde a tentativa de assassinato que matou a sua mãe e lhe estilhaçou a coluna vertebral. Os especialistas tinham declarado que não havia esperança. Lesões graves na coluna. As suas pernas nunca mais sentiriam nada. Mas então Antônio viu algo que lhe fez parar o coração. Miguel, o filho que tinha perdido a luz nos olhos há 2 anos, o rapaz que tinha desistido de tudo, que rejeitava todas as terapias, todos os psicólogos, todas as tentativas de o alcançar, estava a esticar o pé em direção à bacia sozinho. Pela primeira vez desde o tiroteio, o seu filho queria algo. Pai, deixa-me tentar, Miguel sussurrou. Naquela voz frágil, Antônio ouviu algo que pensava que tinha morrido para sempre. Esperança. Antônio bateu com um copo de uísque na janela, girou e desceu as escadas a correr. Os seus passos ecoaram no mármore como trovões. Carlos, o chefe da segurança, correu atrás dele com mais 4 homens, as armas já em punho e prontas. Quando a porta de vidro que dava para o jardim se abriu, 5 canos escuros apontaram de repente para a mulher ajoelhada em frente à cadeira de rodas de Miguel. Antônio avançou, a sua voz fria como gelo, carregando a autoridade absoluta de um homem habituado a decidir quem vive e quem não vive. Levante-se, vire-se. A mulher parou o que estava a fazer, levantou-se lentamente e virou-se para ele. Antônio viu um rosto jovem marcado pelo sofrimento, olhos azuis e claros como um lago no outono. E o que o espantou foi que não havia sequer um vestígio de medo neles. Ela olhou-o diretamente nos olhos, calma, como se aquelas 5 armas não fossem mais do que brinquedos de crianças. Quem é você? Como é que entrou aqui? Antônio exigiu, o seu tom uma ameaça. O meu nome é Inês Silva. Escalei a muralha leste onde estão as vinhas. A sua resposta foi simples, sem o mínimo tremor. Vi o rapaz na rua e pensei que podia ajudar. Antônio cerrou os maxilares. A sua propriedade estava protegida por 20 guardas, câmaras por todo o lado, uma muralha com 3 metros de altura, e, no entanto, uma rapariga magra com roupas gastas tinha entrado tão facilmente como se estivesse a passear num mercado. Ajudar? Deixou escapar uma curta gargalhada desdenhosa. Quem pensa que é? Os melhores médicos de Portugal desistiram do meu filho. Eu não sou médica, Inês disse. Sou apenas alguém que sabe ouvir os pés. Antônio fez um sinal a Carlos. Levem-na daqui. Chamem a polícia ou tratem do assunto, o que ela preferir. Carlos avançou, mas nesse exato momento, uma voz fraca atrás deles cortou o ar e congelou todos no lugar. Pai, deixa-me tentar. Antônio virou-se de repente. Miguel estava a olhar para ele, e nos olhos que se tinham extinguido há 2 anos, agora brilhava algo que Antônio não se atrevia a nomear. Era a frase mais longa que o seu filho tinha dito desde a tentativa de assassinato. Durante 2 anos, Miguel tinha respondido com pouco mais do que grunhidos hesitantes, acenos relutantes ou silêncio completo. Mas agora, o rapaz estava a pedir algo ao seu pai. Miguel, Antônio aproximou-se, a sua voz embargada. Não sabes quem ela é. Ela pode ser uma espiã, uma inimiga. Não me importo. Miguel interrompeu algo que nunca tinha feito antes. Quando ela tocou nas minhas pernas, senti... Não sei, mas quero tentar. Por favor, pai. Antônio, o notório chefe da máfia temido por toda a Lisboa, ficou enraizado no chão sob o olhar suplicante do seu filho de 10 anos. Olhou para Inês, depois para Miguel, e finalmente, numa voz que mal reconheceu como sua, disse suavemente: Está bem, mas eu fico aqui mesmo. O que quer que faças, eu vejo tudo.
Inês assentiu e não acrescentou uma única palavra. Ajoelhou-se em frente à cadeira de rodas de Miguel, verteu mais água morna na bacia e mergulhou suavemente o pé do rapaz nela. Antônio puxou uma cadeira para perto, os seus olhos nunca largando as mãos dela nem por um segundo. A água tem de estar tão quente como a temperatura do corpo, Inês explicou enquanto trabalhava, o seu tom suave, quase como uma canção de embalar. Adiciona o sal marinho para estimular a circulação. A minha avó ensinou-me que os pés guardam a memória de todo o corpo. Quando os tocamos da maneira certa, podemos acordar o que adormeceu. Ela começou a massajar o pé de Miguel com movimentos lentos e deliberados, pressionando cada ponto numa certa ordem, como se seguisse um mapa invisível. Antônio observava, ainda cético. No entanto, não podia negar que o seu filho estava completamente concentrado no que aquela estranha rapariga estava a fazer. 10 minutos passaram em silêncio, depois 20. Antônio estava prestes a perder a paciência quando Miguel falou de repente. Alguma coisa faz cócegas. Antônio saltou de pé. O que é que disseste? O meu pé. Miguel olhou para baixo, o seu rosto cheio de espanto. Sinto alguma coisa a fazer cócegas. É muito tênue, mas está lá. E então o milagre aconteceu. Miguel sorriu. Era pequeno, fugaz, mal mais do que uma curva nos lábios. Mas para Antônio, era mais brilhante do que o sol. 2 anos. 2 anos desde que tinha visto o sorriso do seu filho. 2 anos desde que tinha acreditado que aquele sorriso tinha morrido com Beatriz. Inês ergueu o olhar para Antônio, os seus olhos firmes, guardando algo calmo e profundo. As pernas do rapaz não estão mortas, senhor. Estão apenas a dormir e eu vou acordá-las. Antônio ficou ali, incapaz de falar. A sua mente dizia-lhe que era absurdo, superstição, algo que a ciência já tinha rejeitado. Mas o seu coração, o coração que se tinha transformado em pedra no dia em que Beatriz tinha deixado este mundo, estava a tremer perante a visão daquele pequeno sorriso no rosto do seu filho. Quando Inês se levantou, secou suavemente os pés de Miguel e disse que voltaria no dia seguinte. Antônio não a impediu. Viu-a desaparecer para além dos portões, depois virou-se para Carlos. Investigue-a, quero tudo. Quem ela é, onde vive, o que faz, com quem está ligada, tudo. Carlos assentiu. Entendido, chefe. Acha que há algo de estranho nela? Antônio ficou em silêncio durante muito tempo, olhando para Miguel na cadeira de rodas, a sua expressão ainda carregando o brilho daquele sorriso. Não sei, respondeu honestamente. Mas hoje o meu filho sorriu. Ele não sorria há 2 anos. Virou-se e voltou para a casa, mas algo dentro dele já tinha começado a mudar. A muralha de aço que Antônio tinha construído para se proteger durante aqueles 2 anos tinha, pela primeira vez, uma rachadela. Nessa noite, Antônio sentou-se no seu escritório. A luz da secretária projetava uma sombra dura sobre o seu rosto pensativo. Carlos entrou com uma pasta fina na mão e colocou-a sobre a secretária. Isto é tudo o que consegui descobrir sobre ela, chefe. Antônio abriu a pasta e virou as páginas uma a uma. Quanto mais lia, mais as suas sobrancelhas se juntavam. Inês Silva, 27 anos, nascida no Porto numa família pobre. Os pais morreram num acidente de carro quando ela tinha 12 anos. Depois disso, foi colocada sob a guarda de um parente distante, um homem com problemas de alcoolismo que a espancava regularmente. 3 anos no inferno, até que ela fugiu e regressou para junto da sua avó, Maria Silva. Antônio virou para a página seguinte e parou. Luiz Silva, irmão mais novo de Inês, nascido 14 anos depois dela. O rapaz era paralisado desde a infância, preso a uma cadeira de rodas para sempre. Inês e a avó Maria cuidavam dele com cada grama de amor que tinham. Mas há 5 anos, quando Luiz tinha 8 anos, a sua condição piorou. Ele precisava de uma operação para salvar a sua vida, mas o custo estava muito além do que elas podiam pagar. Luiz morreu nos braços de Inês numa noite amarga de inverno, enquanto ela ainda corria de um lado para o outro a tentar pedir dinheiro emprestado. Antônio pousou a pasta olhando para o vazio. Não sabia daquilo. A quilômetros de distância, num quarto alugado num bairro degradado do Porto, Inês também estava acordada. Sentava-se junto à janela, olhando para um céu noturno sem estrelas, e as memórias invadiram-na como uma torrente. Irmã, não chores, Luiz sussurrou,
a sua voz tão fraca que Inês teve de se inclinar para o ouvir. Já não dói mais. Vou voar para o céu e olhar por ti de cima. Promete-me que vais viver feliz, está bem? Inês apertou o seu irmãozinho com mais força, as suas lágrimas a ensopar-lhe o cabelo. Queria gritar, amaldiçoar um destino injusto, trocar a sua própria vida para salvar a dele, mas tudo o que podia fazer era acenar e oferecer uma promessa que não sabia se podia cumprir. Luiz sorriu, os seus olhos a fecharem-se lentamente, e o seu último suspiro escapou-se dos seus lábios pálidos. Ficou ali toda a noite, segurando o corpo do seu irmão, enquanto este se tornava frio, incapaz de chorar mais porque as suas lágrimas tinham secado. A avó Maria morreu 1 ano depois disso, como se o seu coração não pudesse suportar a dor de perder o neto. Antes de fechar os olhos pela última vez, pegou na mão de Inês e transmitiu-lhe tudo o que sabia sobre a arte de curar. Tens mãos de curandeira, Inês. Usa-as para ajudar crianças como o Luiz. Dá-lhes a oportunidade que o teu irmão nunca teve. Inês enxugou as lágrimas e afastou-se da janela. Olhou para as suas mãos, as mãos que não tinham salvo o seu irmão, e perguntou-se se desta vez poderia ser diferente. Miguel, com os seus olhos tristes e um sorriso que tinha morrido, parecia tanto com o Luiz. Ao mesmo tempo, de volta à mansão, Antônio levantou-se e dirigiu-se ao armário de carvalho. Abriu a gaveta e tirou uma fotografia antiga. Beatriz, a sua mulher, a mulher que amava mais do que a própria vida. Na fotografia, ela estava a sorrir, os seus cabelos dourados a levantarem-se ao vento, os seus olhos azuis a brilharem de felicidade. Tinha sido o 8º aniversário de Miguel, apenas 2 semanas antes da tragédia. A memória daquela noite abateu-se sobre ele como um pesadelo. Tiros, vidros a estilhaçarem-se, Beatriz a gritar o seu nome. Antônio tinha se atirado para a frente e encontrado a sua mulher caída, o sangue a florescer no vestido branco que ela mais amava. Miguel jazia a poucos passos de distância, imóvel numa poça de sangue. Segurou Beatriz nos braços e viu a luz nos seus olhos a desvanecer-se lentamente. Antônio, ela sussurrou, sangue a escorrer do canto da sua boca. Cuida do Miguel, continua a viver por ele. Não, ele rugiu, pressionando as suas mãos contra a ferida no peito dela. Não podes morrer, tens de ficar comigo. Mas Beatriz apenas sorriu, um último sorriso frágil, e os seus olhos fecharam-se para sempre. Antônio pousou a fotografia, as suas mãos a tremerem. 2 anos tinham passado, e a dor ainda estava tão viva como no dia anterior. Voltou a olhar para a pasta sobre Inês Silva, e pela primeira vez percebeu algo. Aquela rapariga carregava uma ferida como a sua. Ela tinha perdido a pessoa que mais amava. Ela sabia o que era estar impotente, a ver alguém morrer nos seus braços. 2 vidas destruídas, 2 corações arruinados, tinham se encontrado de alguma forma no seu jardim. Chefe, a voz de Carlos interrompeu os seus pensamentos. Há mais uma coisa. Antônio olhou para cima. Carlos colocou várias fotografias sobre a secretária. Pedia a alguém para a seguir a caminho de casa, e descobrimos que outra pessoa também a seguia. Não era a nossa gente. Antônio pegou numa fotografia, os seus olhos a tornarem-se afiados de imediato. Na fotografia, um carro preto estava estacionado a algumas dezenas de metros do quarto alugado de Inês. Uma figura sombria lá dentro a observar. Ela está ligada a alguém? Antônio perguntou. Completamente limpa. Carlos abanou a cabeça. Sem ligações a gangues ou aos seus inimigos. É apenas uma rapariga normal a trabalhar num lar de idosos, a ganhar quase nada, a viver sozinha. Não entendo por que é que alguém a estaria a observar. Antônio ficou em silêncio durante um longo momento. Se Inês não era uma espiã, então quem a estava a seguir? E o que é que queriam? Era porque ela tinha aparecido na sua propriedade? Continuem a vigiar, ordenou. Protejam-na 24 horas por dia e não a deixem saber. E amanhã de manhã, tragam-na até mim. Na manhã seguinte, Inês foi à mansão a convite de Antônio. Entrou na sala de estar onde o chefe da máfia já a esperava com uma chávena de café na mão. Senhorita Silva! Antônio levantou-se, a sua voz ainda fria, mas já não tão ameaçadora como no dia anterior. Tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Inês perguntou, não mostrando medo. Mude-se para aqui para ser mais fácil cuidar do Miguel. Inês abanou a cabeça de imediato. Não preciso disso. Posso vir todos os dias como tenho feito.
Isto não é um convite, senhorita Silva. Antônio pousou o café e olhou-a diretamente nos olhos. Alguém a tem estado a observar. Não sei quem são ou o que querem, mas desde que apareceu aqui, tornou-se um alvo. Inês ficou quieta, o seu rosto ilegível, mas Antônio notou os seus ombros a tensionarem-se ligeiramente. Não quero estar envolvida no seu mundo, ela disse lentamente. Só quero ajudar o Miguel. Então ajude-o num lugar seguro, Antônio respondeu. Se alguma coisa lhe acontecer, o Miguel vai perder a única pessoa que o fez sorrir em 2 anos. É isso que quer? Inês olhou para ele e por um momento viu algo por trás do exterior frio do chefe da máfia. Dor, desespero. O desespero de um pai que faria tudo pelo seu filho, tal como ela tinha feito tudo por Luiz. Está bem, ela finalmente assentiu. Mas estou aqui por Miguel, não por si. Nunca pensei o contrário. Antônio disse, depois chamou um criado para mostrar a Inês um quarto privado. Nessa tarde, Inês regressou com uma pequena mala a tiracolo. Era tudo o que possuía neste mundo. Alguns conjuntos de roupa gasta, a garrafa de óleo de ervas que a avó Maria lhe tinha deixado, uma fotografia de Luiz e da sua avó, e um caderno cheio dos segredos de cura da família. Parou diante dos portões da mansão, olhando para a casa imponente que se erguia como uma fortaleza, e perguntou-se para onde o destino a estava a levar. Depois respirou fundo e entrou, sem saber que aquela decisão mudaria a sua vida para sempre. No quarto dia, Inês apareceu no jardim com um pequeno saco de pano cheio de ervas que tinha passado a noite inteira a preparar. Alecrim, camomila, hortelã e um tipo especial de folha. A avó Maria chamava-lhe a folha desperta, algo que guardava apenas para os casos mais excepcionais. Mas hoje, Inês não começou por lavar os pés de Miguel, como sempre fazia. Puxou uma cadeira em frente a ele, olhou-o diretamente nos olhos e disse algo que Antônio, que estava a alguns passos de distância, nunca esperou ouvir. Hoje, vamos fazer isto de maneira diferente, Miguel. Não preciso dos teus pés. Preciso que me contes. Miguel piscou os olhos, sobressaltado. Contar o quê? O que quiseres. Inês sorriu suavemente. Sobre a tua mãe, sobre aquela noite, sobre o que tens guardado cá dentro. O rapaz baixou a cabeça de imediato, os seus ombros a encolherem-se como se quisesse desaparecer. Antônio avançou, a sua voz afiada com cautela. O que é que estás a fazer? Não vou permitir que desenterres isso. Inês levantou-se e virou-se para ele, o seu olhar firme, não cedendo 1 centímetro. Senhor Blackwood, o corpo não pode sarar se a alma ainda estiver a sofrer. Durante 2 anos você e o Miguel viveram na mesma casa, mas nunca falaram verdadeiramente um com o outro sobre a Beatriz, pois não? A mandíbula de Antônio apertou-se. Isso não é da sua conta. Tem razão, não é da minha conta. Inês assentiu. Mas é da sua, e se quer que o seu filho volte a andar, tem de fazer parte deste processo, não apenas ficar aí parado a olhar. Olharam um para o outro num silêncio tenso. Finalmente, Antônio libertou um suspiro e puxou uma cadeira para junto da cadeira de rodas do seu filho. Era a primeira vez em 2 anos que se sentava tão perto de Miguel, sem médicos ou enfermeiros a pairar por perto. Inês ajoelhou-se em frente a Miguel, a sua voz suave como uma brisa. Miguel, sabes por que é que as tuas pernas não se mexem? O rapaz abanou a cabeça. Porque a minha coluna está danificada. Isso é o que os médicos disseram. Inês colocou a mão sobre o lado esquerdo do peito de Miguel. Mas eu acredito que as tuas pernas pararam de funcionar porque o teu coração ordenou que parassem. Estás a punir-te por alguma coisa, não estás? Miguel olhou para cima, os seus olhos vermelhos. Os seus lábios tremeram, e então as palavras que ele tinha enterrado durante 2 anos começaram a sair como uma barragem rompida. É minha culpa. É tudo minha culpa. Antônio congelou na sua cadeira. Miguel, naquela noite eu tive um pesadelo e corri para o quarto da mãe e do pai. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Miguel. Eu abri a porta quando eles entraram. A mãe viu-me e atirou-se à minha frente. Se eu não tivesse estado ali, a mãe não tinha. O rapaz não conseguiu terminar. Um soluço abafado libertou-se. Antônio sentiu como se alguém lhe tivesse esmagado o coração no punho. Durante 2 anos, ele tinha acreditado que o silêncio do seu filho era luto, mas a verdade era que o rapaz tinha estado a carregar um peso de culpa tão brutal
que o estava a dobrar ao meio. E ele, o pai, tinha estado tão submerso na sua própria dor que nunca o tinha visto. Eu pensei que, se não pudesse andar, não magoaria mais ninguém. Miguel sussurrou através dos seus soluços. Eu não mereço andar. Inês olhou para Antônio, os seus olhos a instálo a dizer algo, mas ele ficou ali sem dizer uma palavra, porque também se estava a engasgar com o que sentia. Aquela sessão de terapia terminou sem que ninguém dissesse mais nada. Inês alisou suavemente o cabelo de Miguel, depois levantou-se e dirigiu-se para o seu quarto. Ao passar por Antônio, parou. Esta noite vá ao quarto do seu filho. Conte-lhe sobre a Beatriz, sobre o quanto ela o amava, sobre como ela nunca quereria que ele se culpasse. Antônio não respondeu, mas Inês sabia que ele a tinha ouvido. Nessa noite, depois de a mansão ter adormecido, Antônio ficou durante muito tempo do lado de fora da porta do quarto de Miguel. Tinha enfrentado centenas de inimigos, encarado canos de armas sem pestanejar, mas atravessar aquela porta era mais difícil do que tudo o que alguma vez tinha feito. Finalmente respirou fundo e abriu a porta. Miguel não estava a dormir. Estava sentado na cama, a olhar para a janela. Quando viu o seu pai, Ampalo apenas baixou a cabeça como se preparasse para uma palestra ou para o silêncio familiar. Mas Antônio não fez isso. Caminhou até lá, sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em 2 anos, pegou na mão do seu filho. Sabes como é que eu conheci a tua mãe? Miguel olhou para cima, surpreendido. Antônio nunca tinha falado sobre Beatriz, como se sequer dizer o seu nome fosse proibido. Eu conheci a tua mãe numa pequena pastelaria em Coimbra. Antônio sorriu, o seu olhar a perder-se longe. Ela era a empregada de mesa mais bonita que eu alguma vez tinha visto. Eu ia lá todos os dias durante 3 meses só para a ver sorrir, e quando ela finalmente concordou em sair comigo, eu pensei que era o homem mais sortudo do mundo. Miguel ouviu, lágrimas a caírem silenciosamente. Mas sabes quem é que ela amava mais? Antônio olhou para o seu filho. Tu. Desde o dia em que nasceste, eu tornei-me o segundo lugar no coração dela. E ela nunca se ressentiu disso. Ela dizia que eras o maior presente da sua vida. Mas eu fiz a mãe... Não. Antônio apertou o aperto na mão de Miguel. Tu não a fizeste morrer. Ela escolheu proteger-te porque te amava. Essa foi a escolha dela, não a tua culpa. Se alguém tem a culpa, sou eu. Eu não a protegi. Eu não te protegi. Eu sou o culpado. Miguel olhou para ele, os seus olhos arregalados. Não me culpas? Como é que eu te podia culpar? A voz de Antônio tremeu. Tu és tudo o que me resta dela. Durante 2 anos, eu evitei-te porque tinha medo. Medo de ver a tua mãe nos teus olhos. Medo de enfrentar a dor. Mas eu estava errado. Desculpa, Miguel. O rapaz não conseguia falar. Apenas se atirou para os braços do seu pai e chorou como se nunca lhe tivesse sido permitido chorar antes. Antônio apertou-o com força e, pela primeira vez desde a noite em que Beatriz morreu, deixou as suas próprias lágrimas caírem. A muralha que se tinha erguido entre pai e filho durante 2 anos desabou finalmente. Na manhã seguinte, Inês desceu para o jardim como de costume e encontrou Antônio já lá, de pé ao lado da cadeira de rodas de Miguel. Ele olhou para ela e deu um pequeno aceno de cabeça, um agradecimento que não precisava de palavras. Inês sorriu e começou a preparar a bacia de água. Tinha acabado de mergulhar os pés de Miguel na água quente quando o rapaz gritou de repente: Senhorita Inês, o meu pé está... Todos olharam para baixo. O dedo grande do pé de Miguel deu um puxão brusco. Depois o dedo seguinte. Depois todo o pé começou a mexer-se. Pequenos movimentos trementes, mas claros, inegáveis. Antônio caiu de joelhos, agarrando o pé do seu filho, as lágrimas a caírem livremente. Filho, estás a mexer o teu pé. O doutor José foi chamado de imediato. Examinou Miguel durante 1 hora, fez todos os testes que conseguiu pensar e finalmente parou em frente a Antônio com uma expressão perplexa. Não consigo explicar isto, o médico disse, abanando a cabeça. Medicamente falando, a coluna do rapaz ainda está danificada exatamente como antes. Não há razão para que os nervos devam estar a funcionar de novo. Isto é uma anomalia médica. Por outras palavras, é algo que não deveria estar a acontecer, mas está. Antônio olhou para Inês, que estava ao lado de Miguel, segurando a mão do rapaz com um sorriso calmo. Ela não disse uma palavra,
mas os seus olhos pareciam sussurrar que às vezes o amor podia fazer o que a ciência não conseguia explicar. 3 semanas passaram como num sonho. A mansão de Antônio, um lugar que antes parecia tão frio como uma tumba, começou a guardar o calor da vida de novo. Todas as manhãs, Antônio já não desaparecia no violento submundo de esquemas e sangue como costumava fazer. Ficava em casa, sentado no jardim com Inês e Miguel, testemunhando cada pequeno passo do progresso do seu filho. Aprendeu a misturar a água de ervas exatamente da maneira que Inês lhe ensinou. Aprendeu a massajar os pés de Miguel quando ela estava ocupada a preparar cataplasmas. E, mais importante, aprendeu a falar com o seu filho. O jantar já não era um silêncio pesado que se podia sentir nos ossos. Miguel começou a contar-lhe sobre os livros que lia, os sonhos que tinha, as pequenas coisas ordinárias que aconteciam durante o dia. Os olhos do rapaz, extintos durante 2 anos, agora brilhavam com vida cada vez que Inês entrava na sala. Ele chamava-lhe Senhorita Inês, com um afeto que não tinha dado a ninguém desde que a sua mãe tinha morrido. E Inês, sem se aperceber, tornou-se o centro da casa. Todas as manhãs levantava-se cedo para preparar refeições nutritivas para Miguel. Todas as tardes, sentava-se no jardim a ler com ele enquanto as suas pernas descansavam após a terapia. Todas as noites, cozinhava pratos simples que a avó Maria lhe tinha ensinado, e a família reunia-se à mesa como se tivessem vivido juntos a vida inteira. Antônio observava-a a mover-se pela sua casa, e um sentimento estranho inchava dentro dele. Ela não pertencia ao seu mundo, um mundo de sangue e violência, de poder e ódio. Ela era tão pura como a luz do sol da manhã, e a sua presença fazia-o querer tornar-se um homem melhor. Os criados começaram a sussurrar que nunca tinham visto o seu patrão sorrir tanto. Carlos, o leal chefe de segurança, notou como o olhar de Antônio sobre Inês mudava dia após dia. Já não era o olhar de um homem a vigiar. Era o olhar de um homem a acordar lentamente após um longo inverno que tinha durado 2 anos. Então o dia desvanecido chegou. Aquela tarde foi no final do outono. A luz dourada do sol repousava suavemente sobre o jardim. Inês tinha feito instalar 2 barras de metal paralelas no meio do relvado, espaçadas de forma a que Miguel pudesse segurar uma de cada lado. O Dr. José tinha sido convidado a testemunhar, embora ainda não acreditasse no método de Inês. Hoje vamos tentar algo novo, Miguel. Inês ajoelhou-se em frente à cadeira de rodas e olhou nos olhos do rapaz. Vais levantar-te. Miguel engoliu em seco, o seu rosto tenso de preocupação. Mas e se eu não conseguir? Então tentaremos de novo amanhã. Inês sorriu. E no dia seguinte, e no dia depois desse, até que consigas. Eu não vou desistir, e tu também não tens permissão para desistir. Está bem. O rapaz assentiu, depois olhou para o seu pai. Antônio avançou e segurou os ombros do seu filho. Eu estou aqui mesmo. Eu apanho-te se caíres. Inês e Antônio ajudaram Miguel a sair da cadeira de rodas e colocaram as suas mãos nas barras paralelas. Os seus pés tocaram o chão, a tremerem como 2 ramos finos ao vento. Miguel agarrou-se ao metal, o seu rosto corado de esforço. Lentamente, Inês ficou ao lado dele, as mãos prontas. Não te apresses. Sente o chão debaixo dos teus pés. Diz às tuas pernas que elas conseguem fazer isto. O rapaz fechou os olhos e respirou fundo. Depois, pouco a pouco, soltou as barras. 1 segundo. Miguel ficou de pé sem apoio, apenas as suas próprias pernas trêmulas. 2 segundos, abriu os olhos e olhou para baixo como se não pudesse acreditar no que estava a acontecer. 3 segundos. E então caiu. Antônio atirou-se como uma rajada de vento, apanhando o seu filho antes que ele atingisse o chão. Segurou Miguel com força. E o que espantou todos foi que o chefe da máfia mais frio de Lisboa estava a chorar como uma criança. Lágrimas corriam pelo rosto que tinha aterrorizado centenas. Os seus ombros largos tremiam com soluços ásperos e quebrados. Durante 2 anos, Antônio não tinha derramado uma única lágrima em frente a ninguém, nem sequer no funeral de Beatriz. Mas agora não conseguia parar porque o seu filho tinha ficado de pé durante 3 segundos. 3 breves segundos. E, no entanto, 3 segundos que todos os médicos tinham jurado que nunca aconteceriam. Desculpa, pai. Miguel sussurrou. Eu caí. Antônio afastou-se, segurando os ombros do seu filho com ambas as mãos, olhando diretamente nos olhos do rapaz. Desculpa por quê? Miguel, tu acabaste de ficar de pé. Percebes? Tu fizeste o impossível.
E então o segundo milagre do dia aconteceu. Miguel não chorou. O rapaz riu. A risada mais brilhante que Antônio tinha visto desde que Beatriz ainda estava viva. Pai, eu fiquei de pé, ele gritou, os seus olhos a brilharem. Eu fiquei de pé. Viste? 3 segundos. Vou praticar e ficar de pé durante mais tempo. Depois vou andar. Eu prometo. Antônio segurou o seu filho de novo, lágrimas e risos a misturarem-se. O doutor José ficou a alguns passos de distância, a abanar a cabeça sem palavras. Tinha praticado medicina durante 30 anos e nunca tinha testemunhado nada assim. Inês observou pai e filho, lágrimas silenciosas a deslizarem pelas suas bochechas. Pensou em Luiz, em todos os dias em que tinha segurado o seu irmãozinho e sonhado com um momento como este. O seu irmão nunca teve aquela oportunidade, mas Miguel teve, e isso foi suficiente para fazer com que cada dificuldade que ela tinha suportado parecesse ter significado algo. Nessa noite, a casa celebrou com um jantar suntuoso. Miguel falou e riu sem parar, recontando o momento em que tinha ficado de pé como se fosse a maior vitória na história da humanidade. Antônio ouviu com um sorriso que nunca lhe deixou o rosto. E de vez em quando, olhava para Inês com um olhar que ela não precisava de palavras para entender como gratidão. Mais tarde, nessa noite, depois de Miguel ter adormecido profundamente, Inês desceu à cozinha para beber um copo de água. Passou pelo escritório de Antônio e viu a porta ligeiramente aberta, a luz a espalhar-se pelo corredor. Não queria parar, mas a voz vinda de dentro fez os seus pés pararem. O carregamento desta semana vale 20 milhões de euros. Se alguém se enganar, eu próprio trato do assunto. Era a voz de Antônio, mas fria e implacável de uma maneira que Inês nunca tinha ouvido. Espreitou pela fresta e o sangue nas suas veias pareceu congelar. Antônio estava sentado atrás da sua secretária. Em frente a ele estavam 5 homens de fatos pretos, rostos endurecidos por anos de fealdade. A secretária estava cheia de armas, grossas pilhas de dinheiro e fotografias. Inês não se atreveu a estudar muito de perto. O traidor na Zona Leste já foi tratado? Antônio perguntou. Sim, chefe, um homem respondeu, exatamente da maneira que ordenou, sem deixar rastro. Bom, Antônio assentiu. E a família dele? Já foram avisados. Não se atreverão a abrir a boca. Inês deu um passo para trás, tapando a boca com a mão para não fazer barulho. Sabia que Antônio era perigoso. Sabia que ele tinha guardas e poder. Mas ver o seu mundo real com os seus próprios olhos foi um choque para o qual não estava preparada. Naquele momento, Antônio levantou a cabeça e o seu olhar cortou diretamente pela fresta na porta e encontrou os olhos horrorizados de Inês. Ambos congelaram num batimento interminável. Antônio não falou, nem Inês. A verdade tinha se revelado, e não havia palavras que pudessem mudar o que ela tinha acabado de ver. Finalmente, Inês virou-se e afastou-se, o seu coração a bater com força no peito. Ouviu Antônio a ordenar que os seus homens se fossem embora. Ouviu cadeiras a arrastarem-se para trás, mas não parou. Correu para o seu quarto, bateu com a porta e encostou-se à parede, a respirar com dificuldade. O homem que ela tinha acabado de ver naquela reunião não era o pai gentil ao lado do seu filho naquela tarde. Aquele homem era Antônio, um chefe da máfia. E Inês não sabia se devia ter medo ou estar de coração partido. Devido a essa verdade, Inês não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada na cama a olhar para o teto, as imagens do escritório de Antônio a repetirem-se na sua mente como um filme que não conseguia desligar. Armas, dinheiro, ordens para matar. Perto das 2 da manhã, decidiu descer à biblioteca para encontrar um livro, esperando poder distrair-se. Mas quando abriu a porta de carvalho, encontrou Antônio já lá, sentado numa poltrona junto à lareira, um copo de licor na mão, as chamas cintilantes a lançarem sombras sobre as linhas duras do seu rosto. Não consegue dormir? Não era uma pergunta. Nem você, Inês respondeu, virando-se como se fosse embora. Espere. Antônio levantou-se, e a sua voz já não era tão fria como tinha sido na reunião. Mas também não era tão quente como era quando estava com Miguel. Você viu. Devíamos conversar. Inês parou, mas não se virou. Ouviu Antônio pousar o seu copo, ouviu os seus passos a aproximarem-se. Tem medo de mim? Ele perguntou, a sua voz baixa e cansada. Inês virou-se e olhou diretamente nos seus olhos.
À luz do fogo, os seus olhos azuis não continham medo, apenas uma tristeza profunda e sem fundo. Eu vivi com demônios reais, Sr. Blackwood. 3 anos a ser espancada, a passar fome, trancada numa cave escura.